Por que os organismos se comportam? Os termos causa e efeito já não são usados em larga escala na ciência. Têm sido associados a tantas teorias da estrutura e do funcionamento do universo que já significam mais do que os cientistas querem dizer. Os termos que os substituem, contudo, referem-se ao mesmo núcleo fatual. Há uma incoerência curiosa no zelo com o qual a doutrina da liberdade pessoal tem sido defendida, porque os homens sempre estiveram fascinados pela busca das causas. A espontaneidade do comportamento humano não é menos inquietante, aparentemente, do que o seu como e porquê. Tão forte é o ímpeto de explicar o comportamento que os homens têm sido levados a antecipar o inquérito científico, construindo teorias de causação altamente improváveis. Esta prática não é rara na história da ciência. O estudo de qualquer objeto começa nos domínios da superstição. A explicação fantástica precede a válida. A astronomia começou como astrologia, a química como alquimia. O campo do comportamento também teve e ainda tem os seus astrólogos e alquimistas. Uma longa história de explicações pré-científicas nos fornece uma fantástica cambulhoada de causas que não tem outra função senão a de proporcionar, nos primeiros estágios da ciência, soluções espúrias a perguntas que de outro modo ficariam sem resposta. Causa vem a ser uma mudança em uma variável independente, e um efeito, uma mudança em uma variável dependente. A antiga relação de causa e efeito transforma-se em uma relação funcional. Os novos termos não sugerem como uma causa produz o seu efeito, meramente afirmam que eventos diferentes tendem a ocorrer ao mesmo tempo em uma certa ordem. Isto é importante, mas não é decisivo. Não há especial perigo em usar causa e efeito em uma discussão informal se estivermos sempre prontos a substituí-los por suas contrapartidas mais exatas. Estamos interessados, então, nas causas do comportamento humano. Queremos saber por que os homens se comportam da maneira como o fazem. Qualquer condição ou evento que tenha algum efeito demonstrável sobre o comportamento deve ser considerado. Dando-se a devida ênfase à análise dessas causas, poderemos prever o comportamento. Poderemos controlá-lo na medida em que o possamos manipular. Algumas causas populares do comportamento. Qualquer evento conspícuo que coincida com a emissão de um comportamento humano pode ser tomado como uma causa. A posição dos planetas no nascimento de um indivíduo, por exemplo. Geralmente, os astrólogos não se arriscam a prever ações específicas de tais causas, mas quando eles nos contam o comportamento do crédulo suficientemente forte. Certas relações válidas, semelhantes a estas superstições, fornecem falsos argumentos. Por exemplo, algumas características do comportamento podem ser remontadas à estação do ano em que a pessoa nasceu, ainda que não à posição dos planetas por ocasião do nascimento, assim como a condições climáticas devidas em parte à posição da Terra no sistema solar ou a eventos no Sol. Efeitos desta espécie, quando adequadamente validados, não devem ser esquecidos. Entretanto, como é óbvio, não justificam a astrologia. Outro costume comum é explicar o comportamento em termos da estrutura do indivíduo. As proporções do corpo, a forma da cabeça, a cor dos olhos, da pele, do cabelo, os sulcos nas palmas das mãos e as feições, se tem dito, determinam o que a pessoa fará. Momo, gordo e jovial, Capitu, de olhos oblíquos e dissimulados, e milhares de outros personagens ou tipos inteiramente imiscuídos em nossa linguagem, influem nas práticas relacionadas com o trato do comportamento humano. Um ato específico nunca poderá ser previsto com base no físico, mas os diferentes tipos de personalidade sugerem predisposições para modos diferentes de conduta, de maneira que se presume que os atos específicos sejam atingidos. Este procedimento assemelha-se ao engano que todos cometemos quando esperamos que uma pessoa que se pareça com um velho amigo comporte-se como ele.
Uma vez que um tipo seja estabelecido, sobrevive ao uso cotidiano porque as previsões que são feitas com base nele, como as da astrologia, são vagas, e os acertos casuais podem ser perturbadores. Muitas relações válidas entre comportamento e tipo físico também proporcionam bases falsas para previsões. Estudos dos tipos físicos de homens e mulheres predispostos a diferentes espécies de distúrbios têm de tempos em tempos chamado a atenção de estudiosos do comportamento. A classificação mais recente da estrutura corporal, os somatótipos de W.H. Sheldon, tem sido aplicada à predição do temperamento e de várias formas de delinquência. Relações válidas entre comportamento e tipo físico devem ser consideradas por uma ciência do comportamento, é lógico, mas não devem ser confundidas com as relações admitidas pelos procedimentos desprovidos de crítica do leigo. Mesmo quando se demonstra uma correlação entre comportamento e estrutura corporal, nem sempre se distingue qual é a causa, qual a consequência. Mesmo que métodos estatísticos possam demonstrar que os homens gordos são especialmente propensos à alegria, ainda não se conclui que o físico determina o temperamento. As pessoas obesas levam várias desvantagens e pode ser que desenvolvam um comportamento folgação como uma técnica competitiva especial. As pessoas bonachonas podem engordar porque estão livres de distúrbios emocionais que levam outras pessoas a se sobrecarregarem de trabalho ou a negligenciar a dieta ou a saúde. Os obesos podem ser alegres por terem sido bem-sucedidos na satisfação de suas necessidades através do comer excessivo. Quando o feitio do físico pode ser modificado, então, devemos perguntar se o que vem primeiro é o feitio ou o comportamento. Quando descobrimos, ou pensamos ter descoberto, que traços físicos proeminentes explicam parte do comportamento de um homem, é tentador supor que os traços insignificantes explicam as outras partes. Isto está implícito na assertiva de que a pessoa comporta-se desse jeito por ter nascido assim. Objetar contra isso não é negar que fatores hereditários determinem o comportamento. Para que haja comportamento, é necessário um organismo que se comporte, e este organismo é um produto de um processo genético. Diferenças acentuadas no comportamento de espécies diferentes mostram que a constituição genética observada na estrutura corporal dos indivíduos ou inferida da história genética é importante. Mas a doutrina do nascido assim tem pouco a ver com fatos demonstrados. Geralmente é um apelo à ignorância. Hereditariedade, como o termo é usado pelo leigo, é uma explicação fantasiosa do comportamento a ela atribuída. Mesmo quando pode ser demonstrado que certo aspecto do comportamento é devido à estação do ano, ao tipo físico de um modo geral ou à constituição genética, o possível uso desse conhecimento é muito limitado. Pode ajudar na previsão do comportamento, mas de mínimo valor em uma análise experimental ou no controle do comportamento, porque esta condição inalterável não pode ser manipulada depois que o indivíduo foi concebido. O máximo que pode ser dito é que o conhecimento do fator genético nos capacita a fazer melhor uso de outras causas. Se soubermos que o indivíduo tem certas limitações inerentes, podemos usar mais inteligentemente nossas técnicas de controle, mas não podemos alterar o fator genético. As deficiências práticas de programas que englobam as causas dessa espécie podem explicar em parte a veemência com que são comumente debatidas. Muita gente estuda o comportamento humano pelo desejo de fazer alguma coisa a respeito. Querem tornar os homens mais felizes, mais eficientes e produtivos, menos agressivos e assim por diante. Para estas pessoas, determinados limites, como os caracterizados em vários tipos físicos, parecem ser barreiras intransponíveis, desde que não levam a outro caminho que não o lento e duvidoso programa de eugenia. Indícios de traços genéticos são submetidos a cuidadoso exame, e qualquer indicação de que sejam fracos ou inconsistentes é recebida com entusiasmo. Mas não deve ser permitido que a questão da prática interfira com a determinação da extensão em que disposições comportamentais são herdadas. A questão não é tão decisiva como às vezes se supõe, pois, como veremos, há outros tipos de causas à disposição para aqueles que desejam resultados mais rápidos. Que um homem será impetuoso, negligente ou pensativo, devemos supor que se admite que as ações específicas serão atingidas.
A numerologia encontra uma espécie diferente de causas, por exemplo, nos números que compõem o endereço de um indivíduo ou no número de letras do seu nome. Milhões de pessoas recorrem a essas falsas causas em sua desesperada necessidade de entender o comportamento e manejá-lo com sucesso. As previsões dos astrólogos, numerólogos e tais quais geralmente são tão vagas que, a rigor, não podem ser confirmadas ou desmentidas. Causas internas. Toda ciência, vez por outra, busca as causas do processo que se realiza no interior das coisas que são seu objeto de estudo. Algumas vezes a tática foi útil, outras não. Não há nada errado em uma explicação interior, como algumas vezes os eventos que se localizam no interior de um sistema tendem a ser difíceis de observar. Por essa razão, é fácil conferir-lhes propriedades sem justificação. Ainda é possível inventar-se causas dessa espécie sem medo de contradição. O movimento de uma pedra que rola foi certa vez atribuído a uma vis viva. As propriedades químicas dos corpos foram concebidas como derivações dos princípios ou essências dos quais se compunham. A combustão foi explicada pelo psilogiston no interior do objeto combustível. As lesões cicatrizavam e os corpos cresciam bem por causa da vis medicatrix. Tem sido especialmente tentador atribuir o comportamento de um organismo vivo ao comportamento de um agente interior, como mostram os exemplos seguintes. Causas neurais. O leigo usa o sistema nervoso como uma explicação imediata do comportamento. A língua inglesa contém centenas de expressões que implicam a mencionada relação causal. Na descrição de um longo julgamento, lemos que, ao final, o júri mostrou sinais de fadiga mental, que os nervos do acusado estavam à flor da pele, que a esposa do acusado está à beira de um colapso nervoso e que o advogado não teve miolos para debater com o promotor. É óbvio que não se fez nenhuma observação direta do sistema nervoso de qualquer dessas pessoas. Seus miolos e nervos foram inventados no calor do momento para dar mais substância àquilo que, de outra forma, seria um relato superficial do comportamento delas. A neurologia e a fisiologia também não se livraram inteiramente de procedimentos similares. Enquanto as técnicas para a observação de processos químicos e elétricos no tecido nervoso não estavam desenvolvidas, as primeiras informações sobre o sistema nervoso se limitavam à anatomia descritiva, sem descer a pormenores. Os processos neurais podiam somente ser inferidos do comportamento que se dizia resultar deles. Estas inferências foram consagradas como teorias científicas, mas não podiam ser usadas com justeza para explicar os comportamentos sobre os quais se baseavam. As hipóteses dos primeiros fisiólogos podem ter sido mais coerentes que as do leigo, mas até que provas independentes pudessem ser obtidas, não eram mais satisfatórias como explicações do comportamento. Há hoje muita informação direta disponível a respeito de muitos dos processos químicos e elétricos do sistema nervoso. Afirmações a respeito do sistema nervoso já não são necessariamente inferidas ou imaginadas. Mas há ainda hoje algo de tortuoso em muitas explicações fisiológicas, mesmo nos escritos dos especialistas. Na Primeira Guerra Mundial, havia uma perturbação muito comum denominada choque de guerra. Os distúrbios no comportamento eram explicados por danos causados à estrutura do sistema nervoso por explosões violentas, apesar de não haver demonstração direta da existência de tais danos. Na Segunda Guerra Mundial, a mesma perturbação foi classificada como neuropsiquiátrica. O prefixo parece mostrar pouca disposição em abandonar explicações em termos de lesões neurais. As falhas são facilmente encobertas, enquanto um acerto ocasional é bastante dramático para manter o comportamento do crédulo suficientemente forte. Certas relações válidas, semelhantes a estas superstições, fornecem falsos argumentos. Por exemplo, algumas características do comportamento podem ser remontadas à estação do ano em que a pessoa nasceu, ainda que não à posição dos planetas por ocasião do nascimento, assim como a condições climáticas devidas, em parte, à posição da Terra no sistema solar ou a eventos no Sol. Efeitos desta espécie, quando adequadamente validados, não devem ser esquecidos. Entretanto, como é óbvio, não justificam a astrologia.
Outro costume comum é explicar o comportamento em termos da estrutura do indivíduo. As proporções do corpo, a forma da cabeça, a cor dos olhos, da pele, do cabelo, os sulcos nas palmas das mãos e as feições, se tem dito, determinam o que a pessoa fará. Momo, gordo e jovial, Capitu, de olhos oblíquos e dissimulados, e milhares de outros personagens ou tipos inteiramente imiscuídos em nossa linguagem influem nas práticas relacionadas com o trato do comportamento humano. Um ato específico nunca poderá ser previsto com base no físico, mas os diferentes tipos de personalidade sugerem predisposições para modos diferentes de conduta, de maneira que se presume que os atos específicos sejam atingidos. Este procedimento assemelha-se ao engano que todos cometemos quando esperemos que uma pessoa que se pareça com um velho amigo comporte-se como ele. Uma vez que um tipo seja estabelecido, sobrevive ao uso cotidiano, porque as previsões que são feitas com base nele, como as da astrologia, são vagas e os acertos casuais podem ser perturbadores. Muitas relações válidas entre comportamento e tipo físico também proporcionam bases falsas para previsões. Estudos dos tipos físicos de homens e mulheres predispostos a diferentes espécies de distúrbios têm de tempos em tempos chamado a atenção de estudiosos do comportamento. A classificação mais recente da estrutura corporal, ou somatótipos de W.H. Sheldon, tem sido aplicada à predição do temperamento e de várias formas de delinquência. Relações válidas entre comportamento e tipo físico devem ser consideradas por uma ciência do comportamento, é lógico, mas não devem ser confundidas com as relações admitidas pelos procedimentos desprovidos de crítica do leigo. Mesmo quando se demonstra uma correlação entre comportamento e estrutura corporal, nem sempre se distingue qual é a causa, qual a consequência. Mesmo que métodos estatísticos possam demonstrar que os homens gordos são especialmente propensas à alegria, ainda não se conclui que o físico determina o temperamento. As pessoas obesas levam várias desvantagens e pode ser que desenvolvam um comportamento folgação como uma técnica competitiva especial. Os obesos podem ser alegres por terem sido bem-sucedidos na satisfação de suas necessidades através do comer excessivo. Quando o feitio do físico pode ser modificado, então devemos perguntar se o que vem primeiro é o feitio ou o comportamento. Quando descobrimos ou pensamos ter descoberto que traços físicos proeminentes explicam parte do comportamento de um homem, é tentador supor que os traços insignificantes explicam as outras partes. Isso está implícito na assertiva de que a pessoa comporta-se desse jeito por ter nascido assim. Objetar contra isso não é negar que fatores hereditários determinem o comportamento. Para que haja comportamento, é necessário um organismo que se comporte, e este organismo é produto de um processo genético. Diferenças acentuadas no comportamento de espécies diferentes mostram que a constituição genética observada na estrutura corporal dos indivíduos ou inferida da história genética é importante, mas a doutrina do "nasci assim" tem pouco a ver com fatos demonstrados. Geralmente é um apelo à ignorância. Hereditariedade, como o termo é usado pelo leigo, é uma explicação fantasiosa do comportamento a ela atribuído. Mesmo quando pode ser demonstrado que certo aspecto do comportamento é devido à estação do nascimento, ao tipo físico de um modo geral ou à constituição genética, o possível uso desse conhecimento é muito limitado. Pode ajudar na previsão do comportamento, mas é de mínimo valor numa análise experimental ou no controle do comportamento, porque esta condição inalterável não pode ser manipulada depois que o indivíduo foi concebido. O mais que se pode dizer é que o conhecimento do fator genético nos capacita a fazer melhor uso de outras causas. Se soubermos que um indivíduo tem certas limitações inerentes, podemos usar mais inteligentemente nossas técnicas de controle, mas não podemos alterar o fator genético. As deficiências práticas de programas que englobam as causas dessa espécie podem explicar em parte a veemência com que são comumente debatidas.
Muita gente estuda o comportamento humano pelo desejo de fazer algo a respeito. Querem tornar os homens mais felizes, mais eficientes e produtivos, menos agressivos e assim por diante. Para essas pessoas, determinações inerentes, como os caracterizados em vários tipos raciais, parecem ser barreiras intransponíveis, desde que não levam a outro caminho que não ao lento e duvidoso programa de eugenia. Indícios de traços genéticos são submetidos a cuidadoso exame e qualquer indicação de que sejam fracos ou inconsistentes é recebida com entusiasmo. Mas não se deve permitir que a questão da prática interfira com a determinação da extensão em que disposições comportamentais são herdadas. A questão não é tão decisiva como às vezes se supõe, pois, como veremos, há outros tipos de causas disponíveis para aqueles que desejam resultados mais rápidos. Uma ciência do sistema nervoso baseada na observação direta e não na inferência, finalmente descreverá os estágios e os eventos neurais que precedem formas de comportamento. Conheceremos as exatas condições neurológicas que precedem, por exemplo, a resposta "não obrigado". Verificar-se-á que estes eventos são precedidos por outros eventos neurológicos, e esses, por sua vez, de outros. Esta sequência levar-nos-á de volta a eventos fora do sistema nervoso e, finalmente, para fora do organismo. Nos capítulos que se seguem, examinaremos com algum pormenor os eventos externos desta espécie. Estaremos então em melhor posição para avaliar o papel das explicações neurológicas do comportamento. Contudo, devemos notar aqui que não temos e poderemos não ter nunca esta espécie de informação neurológica no momento em que necessitamos dela para prever um exemplo particular de comportamento. É ainda menos provável que sejamos capazes de alterar o sistema nervoso diretamente para estabelecer as condições antecedentes a um dado caso. As causas a serem buscadas no sistema nervoso são, de start, de utilidade restrita na previsão e no controle de um comportamento específico. Causas internas psíquicas. Um costume ainda mais comum é explicar o comportamento em termos de um agente interior sem dimensões físicas, chamado mental ou psíquico. A forma mais pura de explicação psíquica aparece no animismo de povos primitivos. Infere-se da imobilidade do corpo após a morte que um espírito responsável pelo movimento o abandonou. Uma pessoa entusiástica, como a etimologia da palavra o indica, está animada por um Deus interior. Um refinamento apenas um pouco mais modesto é atribuir a cada aspecto do comportamento de um organismo físico a um aspecto correspondente da mente ou de outra personalidade interior. Considera-se que o homem interior guia o corpo da mesma maneira que o guidão da direção orienta o automóvel. O homem interior deseja uma ação, o exterior a executa. O interior perde o apetite, o exterior para de comer. O homem interior quer, o exterior consegue. O interior tem um impulso ao qual o exterior obedece. Não só o leigo recorre a estes procedimentos, pois muitos psicólogos de reputação usam similar sistema dualístico de explicação. Algumas vezes o homem interior é claramente personificado, como quando o comportamento delinquente é atribuído a uma personalidade desordenada, ou pode ser encontrado em fragmentos, como quando o comportamento é atribuído a processos, faculdades ou traços mentais. Por não ocupar espaço, o homem interior pode ser multiplicado à vontade. Já se sustentou que um único organismo é controlado por vários agentes psíquicos e que seu comportamento é a resultante de suas várias tendências. Os conceitos freudianos do ego, superego e id são muitas vezes usados desta maneira. São com frequência encarados como criaturas sem substância, por vezes em conflito violento, cujas derrotas ou vitórias resultam no comportamento ajustado ou desajustado do organismo físico no qual residem. Uma observação direta da mente, comparada à observação do sistema nervoso, não demonstrou ser isto possível. É verdade que muita gente acredita que observa seus estados mentais da mesma maneira que o fisiologista observa os eventos neurais. Mas é possível aventar outra interpretação do que eles observam,
como se verá no capítulo 17. A psicologia introspectiva já não pretende fornecer informações diretas sobre eventos que sejam os antecedentes e não meros acompanhantes do comportamento. Definiu seus eventos subjetivos de tal forma que ficam excluídos de qualquer possibilidade de utilização em uma análise causal. Os eventos invocados nas primeiras explanações mentalistas do comportamento permanecem além do alcance da observação. Freud insistiu nesta ênfase sobre o papel do inconsciente, um reconhecimento franco de que importantes processos mentais não são diretamente observáveis. A literatura freudiana fornece muitos exemplos de comportamentos dos quais se inferem desejos, impulsos, instintos e emoções inconscientes. E também os raciocínios inconscientes foram usados para explicar as realizações intelectuais. Ainda que o matemático possa achar que sabe como ele pensa, frequentemente é incapaz de fazer um relato coerente dos processos mentais que levam à solução de um problema específico. Mas qualquer evento mental que seja inconsciente é, necessariamente, inferido. E por isso a explicação não se baseia em observações independentes de uma causa válida. A natureza fictícia das causas internas. A natureza fictícia desta espécie de causa interior revela-se na facilidade com que se descobre que os processos mentais têm justamente aquelas propriedades necessárias para dar conta do comportamento. Quando um professor entra na classe errada ou se engana ao dar aula, é porque sua mente está ao menos no momento ausente. Esquece uma tarefa pedida porque não lhe passou pela lembrança, o que é uma ocasião para a classe relembrá-lo. Começa a contar uma velha piada, mas para por um momento, e é evidente para a classe que está tentando perguntar se já não contou a piada antes para os mesmos alunos. Suas aulas ficam cada vez mais tediosas com o passar dos anos, e as perguntas da classe confundem-no mais e mais, porque sua mente está falhando. O que ele diz quase sempre é desorganizado, porque suas ideias são confusas. Ocasionalmente, ele é enfático, em razão da força de suas ideias. Quando ele se repete, é porque tem uma ideia fixa. E quando repete o que os outros dizem, toma de empréstimo suas ideias. Há ocasiões em que não diz nada, porque lhe faltam ideias. Em todos estes exemplos, é óbvio que mente e ideia, com suas características especiais, foram inventadas ad hoc para proporcionar explanações espúrias. Uma ciência do comportamento não pode esperar muito destes procedimentos. Já que os eventos mentais ou psíquicos, afirma-se, não têm as dimensões características das ciências físicas, há uma razão adicional para rejeitá-los. Causas interiores conceituais. As causas interiores mais comuns não têm dimensão de espécie alguma, nem neurológica nem psíquica. Quando dizemos que um homem come porque tem fome, fuma demais porque tem o vício do fumo, briga por causa de seu instinto de luta, comporta-se de modo brilhante porque é inteligente, ou toca piano muito bem por causa de sua habilidade musical, aparentemente estamos nos referindo a causas. Mas uma análise destas frases prova que não passam de meras descrições redundantes. Descreve-se um único conjunto de fatos com duas afirmações: ele come e ele tem fome. Ou fuma bastante e tem um vício do fumo. Ou ainda, toca muito bem e tem habilidade musical. É um hábito perigoso explicar uma afirmação em termos de outra, porque sugere que já encontramos a causa e não é preciso mais pesquisar. Mais ainda, os termos como fome, hábito e inteligência convertem o que são essencialmente propriedades de um processo ou de uma reação no que aparentemente seriam coisas. Assim, nos despreparamos para as propriedades que finalmente sejam descobertas no comportamento e continuamos a procurar algo que não pode existir.